vocês! Está começando mais um Diário de Pelanducci e hoje eu vim falar desse assunto um tanto quanto polêmico, mas eu acho que a internet hoje já está um pouco mais preparada para a gente conversar sobre isso, porque sempre foi um assunto muito delicado e faz muito tempo que eu quero falar isso com vocês, mas eu sentia que o pessoal ainda não era a hora. E aí, como a gente tá com cheio, né, de juízes e pessoas especialistas e com diplomas em tudo, de repente, na internet, e tudo vira um caos que a gente não pode conversar, a gente não pode questionar. Deu uma esperadinha a mais, mas hoje eu tô aqui pra falar sobre a romantização da saúde mental na internet. E para isso eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Então vocês vão entender mais ou menos onde eu vou querer chegar. Mas antes eu peço para que você não esqueça do seu like, você se inscreva no canal. Tá tendo vídeo toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia agora. Tá bonitinho, caprichado para vocês. Lancei música nova, Leve Flutuar. Tá lá no outro canal de música, é só você lá assistir. Ou em todas as plataformas digitais, né? No Spotify, Deezer, enfim, o que você usar. Tá bom? Então vamos lá. Sabe quando eu falei que eu sentia que a internet ainda não estava tão preparada pra gente conversar sobre isso? Porque assim, realmente, há um tempo atrás não se falava sobre saúde mental, não se falava sobre transtornos, né, psicológicos, enfim. E isso era visto como um tabu, muitas vezes como frescura, muitas vezes a pessoa tinha algo que ela precisava se cuidar e melhorar e não tinha nem conhecimento disso. Era muito necessário que a gente viesse a começar a falar sobre o assunto. Mas, como tudo na vida, a gente só aprende o nosso limite quando a gente dá PT. Então, assim, se você for pensar, a primeira vez que você bebeu na sua vida, né, a galera que não bebe não vai entender o que eu tô falando. Talvez tenha uma ideia, mas assim, quando a gente começa a beber, a gente não sabe o nosso limite, né, e aí a gente começa a beber, até uma hora que a gente bebe demais, justamente por não saber o nosso limite, e a gente vomita, dá PT, enfim. A partir daí a gente consegue entender qual é o nosso limite. A internet, ela tá passando por vários processos, porque a gente não tinha internet antes, a gente não tinha tanto acesso à informação antes. Então eu sinto que essa história da gente não saber o limite, a internet realmente não sabe o limite, justamente porque a gente ainda não deu o PT. E eu acho que esse PT, para algumas partes da internet, né, de algumas bolhas, ele tá chegando, outras bolhas ele já deu, outras bolhas já passou. E eu sinto que a gente está passando por esse processo agora sobre esse assunto de saúde mental. Então era sim necessário que a gente começasse a falar sobre isso, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre formas que a gente pode se tratar, formas que a gente pode procurar ajuda. Mas eu sinto que começou a acontecer uma romantização, uma banalização do assunto muito grande, ao ponto de ter pessoas na internet que, por exemplo, acham bonito falar de remédio, falam como se fosse piada, remédio tarja preta. Ah, olha, nossa, essa madrugada eu comprei um aspirador de jardim com efeito de Zolpidem e acha super legal falar uma parada dessa no Twitter. Já outras falam, você vê uma coisa assim de falar sobre ataque de ansiedade, crise de ansiedade, tudo, se vocês forem perceber agora, é muito isso. Então vamos lá. Antes de continuar desenvolvendo, eu quero contar pra vocês o que aconteceu comigo. Pra quem me acompanha aqui no canal, deve saber dessa história. A vida toda eu tive dificuldade de concentração, sempre fui mal na escola, sempre tive mil coisas na minha cabeça, acontecendo ao mesmo tempo. E depois de mais velha, depois da escola, depois que eu, né, saí do ensino médio, eu ficava muito frustrada de não poder ler a hora que eu quisesse, sentar pra estudar na hora que eu quisesse. Eu comecei a ficar meio frustrada, falando assim, caraca, né, meu, que saco, meu. Quero um jeito de conseguir me concentrar melhor. E fui em um neuro, justamente porque eu realmente tava com algum intuito de talvez tomar alguma coisa que ajudasse na minha concentração e tudo mais. Bom, eu marquei o neuro, cheguei no neuro e eu contei pra ele, falei, olha, eu tenho super dificuldade, né, em me concentrar, sempre fui mal na escola, eu quero ler e tem que ficar lendo a mesma página 15 vezes porque eu não concentro e tal. Eu queria uma ajuda, né, eu queria saber uma forma, o que eu posso fazer pra me concentrar mais. E aí ele começou a fazer algumas perguntas, assim, você dorme muito? Aí eu falei, durmo, né? Normal, né? Pensei, é o meu estilo de vida, eu não tenho um emprego de horário fixo, eu tenho hipotiroidismo, se eu não tomo meus remédios direito eu fico com mais sono, enfim, falei que sim, mas não expliquei muito. Aí ele falou assim depois, você sente vontade de viajar muito? Aí eu,
Ah, viajar é bom, né? Sinto. Você sente vontade de viajar e não voltar mais? Aí eu, não. Você sente vontade de dormir e não acordar mais? Nesse momento, gente, eu já entendi o que ele estava tentando descobrir. Eu já dei palestras sobre bullying para algumas escolas, faculdades, e quando eu fiz essas palestras, e isso foi em 2016, eu li alguns artigos sobre depressão, sobre alguns transtornos, porque o bullying ele pode desencadear isso em algumas pessoas. E quando eu fui no neuro era mais ou menos um pouquinho depois dessa época. Nesse momento eu entendi perfeitamente que ele estava tentando descobrir se eu tinha depressão, e a minha falta de atenção, meu déficit de atenção, seria um braço da depressão, né? Um traço que eu poderia carregar da minha possível depressão. Nesse momento eu interrompi ele e falei, não, eu não tenho depressão, não tenho, tá tudo certo, eu só realmente tenho um pouco de dificuldade de atenção. Nesse momento ele parou e falou, ah, tá bom, então eu vou te encaminhar pro psiquiatra, que aí, nananã, beleza. Gente, eu fui pra casa e não voltei mais. Tá, eu quero que vocês entendam o seguinte, quando eu tinha os meus 15, 14 anos, talvez se eu tivesse tido essa mesma entrevista, eu teria respondido sim para todas as perguntas que ele tinha feito. Porque eu tinha depressão? Não, porque eu estava num momento super conturbado na minha adolescência, o que é normal, a gente fica com os hormônios, né, todos loucos. O nosso cérebro, biologicamente falando, ele não está maduro ainda, nosso cérebro ele chega na sua fase adulta com 21 anos, se eu não me engano. Eu estava passando por várias transações da minha vida, então é claro que eu estava um pouco confusa. Eu via mais drama que o normal nas coisas, isso é muito comum, e provavelmente eu teria sido diagnosticada com depressão e teria me enchido de remédio. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, existem profissionais e profissionais, existem médicos e médicos, existem terapeutas e terapeutas, e isso em qualquer profissão, em qualquer lugar. Eu fico imaginando quantas crianças, quantos adolescentes não foram diagnosticados errado, né? Por simplesmente estar num momento que não estava tão bem, tão equilibrado, ou não tinha uma maturidade e foram diagnosticados e entupidos de remédio. É claro que existem pessoas com depressão, é claro que existem pessoas que precisam de ajuda, inclusive de remédios, e algumas pessoas precisam de remédio até o final da vida, algumas, mas é muito perigoso a gente ter uma certeza desse tipo de coisa assim tão rápido. A nossa mente entende o que a gente fala. A nossa mente se comporta da forma que a gente acredita que ela é. Então, eu já vi amigos com uma sessão de terapia sendo diagnosticados com depressão. Eu já vi terapeutas colocando as próprias frustrações, espelhando as próprias vivências e crenças no paciente, e o paciente saindo mais transtornado da forma que ele entrou. Então eu quero que vocês entendam que tem muita gente na internet falando sobre assunto que não sabe. Eu já vi muito influenciador lançando livros sobre ansiedade e falando sobre assunto sem nem ser um psicólogo, simplesmente pela própria e única visão daquilo que ele passa, daquilo que ela sente, da visão que ela tem. Cada pessoa tem a sua visão. Tem pessoa que pode ter uma visão mais pessimista, tem pessoas que podem ter uma visão mais positiva. No final das contas, eu entendi que eu não consigo me concentrar porque eu sou uma pessoa muito criativa. Eu quero chegar a muitos lugares. Eu tenho um hiperfoco. Eu não tenho déficit de atenção, eu tenho hiperfoco. Isso significa o quê? Eu percebo pequenas coisas que tem gente que não vê. Eu percebo detalhes da vida, do ambiente, de fala, de barulhos que pessoas não veem. É uma característica minha. Isso. Então, depois que eu entendi isso, eu aprendi a me organizar e aprendi a partir daí eu aprendi a conseguir ter foco. Aprendi a fazer o que eu queria fazer de forma organizada e aproveitar ao máximo esse potencial que eu tenho de hiperatenção, de detalhe, dessa minha visão que eu tenho do mundo. Imagina se eu tivesse sido dopada com um monte de remédio que tiraria essa visão fantástica que eu tenho das coisas. Isso eu tô falando de mim, tá?
Tomem muito cuidado com o que vocês pensam sobre você. Tomem muito cuidado com o tanto de barreira que vocês colocam para si mesmos. Não é porque você está ansioso que você é ansioso. Não é porque você está num momento triste que você está depressivo. Isso qualquer profissional da saúde mental responsável vai te confirmar. Você pode ter certeza. O que eu quero dizer, que obviamente eu não posso falar você tem, você não tem, você tem. Primeiro que eu não sou profissional da área. Segundo que eu não sei quem tá aqui. Mas assim, quando vocês perceberem que vocês estão precisando de ajuda, que vocês não estão bem, procurem profissionais, claro. Mas assim, não aceitam uma opinião só. Uma consulta não define nada. O profissional não consegue ter o parâmetro da tua vida, da tua mente em uma consulta. Isso é muito raso. Você pode responder o que você quiser. Tem paciente que manipula ou tenta manipular profissionais. Já tive vários relatos de psicólogos e psicanalistas que relatam isso. Tomar remédio não é uma coisa para ficar fazendo assim como se fosse balinha. Gente, existem métodos que a gente precisa aprender a entender a nossa mente, a gente precisa respeitar o nosso corpo, a gente precisa respeitar a forma que a gente é. E não é porque você vai mal na escola, não é porque você às vezes não consegue entender algo tão fácil que você é burro, que você é lerdo, que você tem déficit de atenção. Não é porque você tá num momento triste, que você terminou um relacionamento, que você está em depressão. Não é porque às vezes você tá aflito com alguma coisa que você quer que aconteça, mas tem medo dela não acontecer, que você tem ansiedade. O que eu quero falar para vocês é, hoje em dia existe uma indústria farmacêutica que está ganhando muito dinheiro com isso. Só que está deixando a nossa geração extremamente chapada de remédio. Tem gente que precisa, de forma correta, sendo tratada com calma. Mas, sinceramente, o tanto que eu tô vendo por aí, eu sinceramente não consigo acreditar que seja isso mesmo. Eu faço psicanálise e faço terapia desde 2008. Eu tenho muita sorte porque, além de fazer, a minha psicanalista ela me ensina também. E ela mesma já disse pra mim que todo o conselho dos psicólogos, né, psicanalistas, eles estão revendo as coisas, porque viram que saiu do controle. Então, lembra que eu falei da história do PT? O que eu tô vendo de gente que falou assim, nossa, parei de tomar tal coisa porque eu quase me matei com esse remédio, porque eu quase perdi minha vida, porque eu quase fiz aquilo, porque eu quase matei alguém quando eu tava com o efeito desse remédio. De pessoas que tomam remédios assim, sem critério, só porque, eu não consigo dormir, Zolpidem. Tô nervoso, tô ansioso, Rivotril. Cara, se você tá ansioso, tenta entender por quê. Ansiedade é medo do futuro. Tá triste? Tenta tirar algo de bom. A sua emoção do momento não define quem você é. O que você tá passando agora não define quem você é. Tenha mais cuidado com você. Não é legal ficar postando um monte de coisa na internet achando super legal usar remédio. Não é legal. Existem crianças, existem adolescentes que, como eu falei quando eu tinha 14, 15 anos, não estão preparados. Eles vão ler isso e vão querer tomar também sem critério algum. Então, eu quis passar essa visão para vocês tomarem cuidado com os profissionais que vocês vão. Tenham a opinião de mais de um profissional. Por favor, se cuidem. Queiram melhorar. Queiram sempre evoluir. Não usem remédio de bengala. Não usem transtornos mentais de bengala de apoio, de milindre. Não justifiquem, não aceitem coisas que não estão legais para vocês por conta desse tipo de coisa. Vocês merecem muito mais e merecem e podem ter por direito, mas vocês precisam acreditar, vocês precisam entender, vocês precisam se respeitar, vocês precisam conhecer melhor sua mente e, obviamente, procurar uma ajuda de uma melhor forma possível, sempre respeitando o seu corpo, respeitando tua mente, entendendo, ressignificando o porquê que você tem medo de algo, ressignificando porquê que você tem ansiedade com alguma coisa. Isso não precisa ser seu pra sempre. Isso é o que eu posso falar aqui de uma forma breve. Tem muita gente que vai provavelmente me xingar, tem gente que gosta, tem gente que quer falar que tem um transtorno mental. Isso quem tá dizendo não sou eu. Muitos psicólogos, muitos psicanalistas, muitos psiquiatras já falaram isso. E isso faz parte de talvez um processo de carência da pessoa. Existem custos-benefícios, né? Gente, o papo é longo. Né, a pessoa acaba conseguindo mais acolhimento, ou ela pensa que ela pode ter mais acolhimento, quando ela pode buscar de maneiras diferentes, enfim,
esse assunto é muito vasto, tá? Muito vasto. Eu só peço pra vocês tomarem cuidado, pra vocês tentarem começarem a acreditar mais em vocês. E é isso. Acho que tá bom, já falei demais aqui. Tem muita coisa pra falar. Esse assunto é extremamente extenso, mas o que eu posso falar como pessoa, sem ser de fato, né, uma profissional da saúde, eu passei aqui minha visão. Tenho mais responsabilidade. Esse é o rolê. Responsabilidade com si e com o outro, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, por favor, comenta, se inscreva no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo.